Pessoal do Teatro Scala, tudo bem? Hoje o nosso vídeo é dedicado a uma pessoa muito especial, a Carol, a mamãe daqui. Olá pessoal que nos segue aqui no Teatro em Scala, tudo bem com vocês? Hoje eu e a Gabi vamos falar de um cara muito especial para a história do teatro brasileiro e que infelizmente faleceu faz muito pouco tempo. Exatamente. Sobre o Antunes Filho, né Gabi? Exato. Então fica com a gente para conferir todo esse conteúdo cheio de amor e carinho. Bom, o Antunes foi ator, produtor, dramaturgo, escrevia outras coisas, já foi cineasta, amava cinema, tanto para assistir como para fazer, não é mesmo? E também foi um grande preparador corporal que a gente tem no nosso teatro brasileiro, que eu acompanhei, assim, uns dos mais recentes que eu tenho no meu peito, Certo. no meu coraçãozinho. Você tem uma idade próxima da dele. A gente foi amigo de tudo. Bom, ele nasceu aqui mesmo em São Paulo, em 1929, e foi, quando na sua juventude, para a faculdade de Direito. Mas assim como outros artistas que a gente conhece, a arte pegou o coraçãozinho dele e disse assim: direito não é pra você, venha para o palco. A gente tem até uma teoria que tem algum professor de direito da USP que fica falando assim, gente, vai fazer teatro, para de fazer direito. Exatamente. Sabia não? Bom, como ele entrou nesse mundo do teatro? Ele era um adolescente bem bagunceiro, assim, sabe? Arrumava um emprego, saía, né? E aí ele entrou como estagiário no... É como se fosse um emprego da prefeitura. É cadastro imobiliário da prefeitura. Legal. Não me perguntem, eu não sei o que isso quer dizer. Ai, que burro, dá zero pra ele. Lá ele conheceu um dos grandes, talvez eu possa dizer teatrólogos, que a gente tinha naquela época aqui, que foi o Osmar Rodrigues Cruz. E durante o horário de trabalho, eles conversavam muito sobre teatro. E o Osmar tinha uma companhia de teatro. E aí ele levou o Antunes pra assistir uma peça deles. O Antunes assistiu, ficou tipo... Meu Deus, eu quero entrar pra essa companhia. Entrou pra companhia, começou a trabalhar como faz tudo, né? Aquele cara que às vezes a gente dá o nome até de produtor. E aí com o tempo ele conseguiu o seu papel e entrou pra fazer parte da trupe dos atores daquela companhia. Foi aonde ele deu o primeiro start, né? Só que assim, depois de um tempo, ele decidiu... Bom, volta. Ele fez a sua primeira peça como ator em 48, que foi Adeus Mocidade. Adeus Mocidade. Isso, é uma opereta italiana que ele fez... aqui, que ela foi traduzida pelo Oduvaldo Viana, pai. Olha, não filho. Não, filho. Não Vianinha, né? Que nós falamos em outros vídeos. Exatamente. Bom, depois desse lance de ator, ele resolveu que não era pra ele e que ele preferia virar encenador. Legal. O que é o encenador? O encenador é o cara que vai trabalhar a encenação mesmo. Ele vai pensar na questão do palco, é diferente do diretor de ator. Isso. O encenador vai pensar na encenação, na construção do palco, luz, tudo. Em 51, o Osmar, que levou ele pro teatro, começou a fazer um projeto de teleteatro na TV Tupi. E também levou ele pra lá. Então, por muito tempo, quando ele ainda não era conhecido no teatro exatamente, ele era mais conhecido. Ele não era tipo, ele não existe. Ele existe na televisão. Ah, agora eu entendi. Tá, ele era mais conhecido na televisão. Ele era mais conhecido por esses projetos dele da televisão nessa época. E Legal. depois, né, em 53, mais ou menos? Não, corta, depois de 53. Na TV Tupi, quando ele ainda estava fazendo teleteatro com o Osmar, ele foi convidado pelo Décio de Almeida Prado para ir para o nosso conhecido TBC. Teatro Brasileiro de Comédia. E aí, lá ele trabalhou com alguns diretores, não só diretores, porque nem todos eles vieram como diretores pra cá, mas com algumas personalidades do teatro que eram de uma geração internacional, assim, geralmente os italianos. A maior parte era italiano, mas eram todos estrangeiros. Uns exemplos:
Zembiski. Eu não consigo falar o nome dele. Ziembisky. Zembiski. Now the world don't move to the beat of just one drum. O Luciano Salsi, o Ruggero Rugueiro, eu nunca sei. Ruggero. Ruggero Jacobi. Isso. E entre outros. Profissionalmente mesmo, uma peça profissional, ele só estreou em 53, que foi Weekend. Oh. Que Que final foi de semana pra você que fala, foi né? no teatro, Fala grego. Que foi no Teatro Unicete Bruno. Profissional, ele só estreou 2 anos depois, por isso que ele ficou um grande período de tempo sendo vinculado mais à TV, como eu falei. Porque ele foi fazendo coisas menores. Coisas menores e mais amadoras, talvez. Tá. Tipo, às vezes até em teatros maiores. Mas algo mais Mas experimental algo do mais que realmente experimental do que realmente profissional, exatamente. legal. Bom, ele fundou um teatro de comédia, que quer dizer, chamava Pequeno Teatro de Comédia, não é o TBC. Ele trabalhou no TBC, Mas ele... aprendeu muita coisa, mas ele fundou um pequeno teatro de comédia. Agora me vem uma questão, talvez seja justamente por ele ter vindo de lá, Que ele... ter tido passado pelo TBC. Ah, com toda certeza. Fica essa dúvida aí. E mais ou menos 58 que ele dirigiu o Diário de Anne Frank e ganhou uma PCA aqui em São Paulo. Apenas. E um prêmio da Associação Carioca de Críticos, que eu vou ter que colar também, né? Que é o ACCT. Associação Carioca de Críticos de Teatro. Jesus amado. Ou seja, ele ganhou 2 prêmios com uma mesma peça, tipo assim, 2 prêmios... comecei e pá. 2 prêmios de super destaque, né? O PCA e o outro do Rio. Exatamente. Aí ele ficou nessa companhia que ele criou e depois ele vem pro TBC de novo, para mais uma temporada de TBC. Bom, a gente conhece muito o Antunes por algumas outras coisas mais específicas. De montagem, aqui estourou ele pro mundo real, assim, que tipo, foi Macunaíma, que ele fez em 78, se eu não me engano. Mas foi a montagem que trouxe ele pros holofotes de todos os lugares. A gente vai falar sobre essa peça mais pra frente, então eu não vou ficar dando muitos detalhes sobre ela, ok? Ah, bom. Mas logo mais você vai poder conferir no blog do TE se você ainda não quiser ver no vídeo, que vai rolar daqui a pouco. Mas ele colaborou para a criação do Laboratório de Teatro. O que é um laboratório de O teatro? que é o laboratório de teatro? É aquilo que a gente fala, gente, eu vou ali, vou fazer um personagem X e eu vou fazer um laboratório sobre esses personagens. Aquela questão que muitos atores fazem e muitos falam de, sei lá, vou fazer um exemplo. Vou fazer um personagem que eu sou uma cozinheira. Vou passar um tempo na cozinha de um restaurante X para aprender como é esse dia a dia das pessoas que são cozinheiras, como elas vivem, etc. Muita gente faz isso com algumas coisas tipo prostitutas, essas coisas mais... né? Específicas. Mais específicas, exatamente. Legal. Então ele foi uma das pessoas que ajudou na criação dessa técnica, que não deixa de ser uma técnica. Que não deixa de ser uma técnica, que legal. Às vezes eu acho que não são todos os atores que usam, mas para algumas coisas eu acho que são super válidas. Principalmente quando você pega um papel que tem uma realidade totalmente oposta da vida real. Sim. Sim. E pensar na ideia do laboratório mesmo, né? Que é aquele estudo aprofundado, específico em uma coisa só. Exatamente. Isso é muito legal, levar essa ideia para o teatro, para o fazer teatral, muito bom. Muito bom, é sensacional. Bom, ele também usava muito a expressividade corporal e ele não trabalha... Ele trabalhava com tudo assim, né? Era redondinho o trabalho dele. Bom, ele também faz uns estudos teóricos de experimentação, que é muito das coisas que a gente vem falando, tipo a própria Viola. O estudo dela, querendo ou não, é uma coisa experimental, né? Você leva os jogos, experimenta, não é mesmo? Com certeza. E vai vivendo. Muitos outros artistas também usam essa técnica de experimentação, vamos dizer assim. Sim, que é uma forma muito legal de você trazer a vida realmente para o teatro, né? Através da Exatamente. experimentação. E aí Sensacional. você para e pensa que ele era um cara muito exigente com os atores dele. Como diretor e encenador, ele era um cara muito exigente. Então você imagina como deveria ser fazer teatro com ele? Perfeito. A gente, inclusive, já entrevistou alguns atores que vieram do TBC. Inclusive a Rita Pisano, que é só você entrar no nosso site teatroemscala.com, entrevistas. Bom, ele passou um tempo na Europa e aí ele foi marcado pela obra do nosso lindo, maravilhoso Brecht, que a gente já falou aqui. No outro vídeo que você pode clicar, também aqui no card, aqui em cima.
E aí ele, é baseado nessas experiências que ele teve de lá e nessa inspiração brechtiana. Falei certo? Certo? Ou prastiana, se você quiser ser russa. Tá, não. Quer dizer, alemã. Não russa, alemã. Bom, enfim, ele fez esse esquema de teatro épico na peça As Feiticeiras de Salem, do Legal. Arthur Miller. E recentemente, As feiticeiras ou as bruxas? As Feiticeiras. Tá, rasa. Como a gente falou no começo, ele nos deixou um pouco recentemente. Em 2019, ele morreu com câncer no pulmão. Isso deixa a gente muito triste, chateado, mas a gente fica feliz de poder ter tido no nosso Teatro Nacional uma personalidade tão incrível e completa, igual o Antunes, que trouxe muitas coisas assim pra gente, que até a gente, quando a gente faz parte de alguma escola de teatro, e que nem eu e o João fizemos, a gente tem algumas experiências que vêm dessas experimentações dele, porque, né? Com toda certeza. Nossa, E é um legado muito legal a gente ter uma pessoa que levava o teatro, fazer o teatral de uma forma tão visceral e tão única, né? Que há muitos trabalhos dele, como por exemplo o Blanche, que foi um que você assistiu, Os últimos. inclusive. Eu não cheguei a assistir, eu vi algumas cenas, assim, na internet, meio Soltas. Meio Mas que era um soltas. trabalho totalmente do teatro pobre da ideia do Grotowski, né? Que é o teatro que era o ator com um Exato. figurino mínimo, com um cenário mínimo, fazendo um incrível jogo teatral e um jogo cênico. E o mais interessante do Blanche foi que eles não falavam assim, igual a gente tá falando com vocês. Eles usavam uma linguagem própria, criada pro espetáculo. A partir de um jogo chamado Blablação, que tem no livro da Viola Spolin. E aí, só que quando você assiste, isso foi um depoimento de uma pessoa que a gente conversou que assistiu o Blanche. Você entende tudo. Não é incrível? É como se você entendesse tudo que a pessoa fala em alemão. Vamos supor. Isso seria É maravilhoso. agora a gente conversando com o nosso produtor Pedro. É. Ele só fala gritando e a gente entende. Assim. Tem um termo técnico pra isso, chama fogo no parquinho! Como a gente falou de escolas e tudo mais, ele criou o CPT, que existe até hoje, que é um centro de teatro, né, para formação de teatores, e uma escola de grupos, talvez, de formação de grupos. Sim, com certeza. Principalmente aqui em São Paulo, né? É muito forte. Tem muita gente que fez parte do CPT aí, que saiu e olha, vou te dizer. Vou te dizer. Acompanhem Acompanhem os filhos do Antunes. São pessoas incríveis. São pessoas mesmo. incríveis. Bom, e se você gostou de saber um pouco mais sobre o Antunes Filho, sobre todas as outras pessoas que nós já falamos e ainda falaremos nesses vídeos, você pode curtir, compartilhar com seu coleguinha, curte o nosso vídeo, manda pra mãe, manda pra tia, porque isso ajuda a gente que é artista, entendeu? Se a gente não tiver o público, o que seria de nós? Que seja de nós. Também não esquece de seguir os nossos produtores, nossos queridos, pelo @. @Lebre Produções. Que é uma galera- Se você também for fazer algum trabalho em vídeo, chama eles. Uma né? galera muito gente boa. Vamos ajudar os pequenos artistas. Então, ajudando os pequenos artistas, segue a gente no nosso Instagram também, @Teatro em Escala, no nosso blog, teatroemescala.com, e você pode ouvir o nosso podcast no Spotify, no Deezer e em todas as outras, esqueci o que chama. Plataformas de streaming disponíveis aqui no Brasil. Exatamente. Os nossos links vão estar todos aqui embaixo, ok? E manda pra gente o que vocês acharam disso. E se vocês assistiram alguma peça ou participaram de alguma montagem do Antunes, conta pra gente também. Beleza? Até Tchau. a próxima.